Pessoal, tudo bem? Ainda no curso de Algoritmos e Lógica de Programação com Portugal Studio, tá? Já fizemos diversas videoaulas até agora. E ainda sobre lógica sequencial, né? A gente não entrou ainda em estruturas de repetição, só que mesmo assim a lógica sequencial ainda tem muitos algoritmos muito interessantes que é bom você aprender praticando. E um deles é esse aqui, ó. Esse algoritmo aqui, eu vou apagar ele, a gente vai fazer junto. Você vê que ele não é difícil, é simples, poucas linhas de código. Ele consiste em calcular os custos de uma viagem de carro particular de um ponto de uma cidade a outra, tá? Então eu pego com o usuário os custos do pedágio, pego com o usuário os custos da alimentação e o custo do combustível eu consigo calcular quando o usuário me fornece quanto que o carro dele faz por litro, né? Quantos quilômetros ele faz por litro e qual o valor do preço do combustível. Aí eu tenho um valor aqui, um valor total do custo, tá? Eu vou executar para vocês verem, a gente vai ler a situação, problema e vai analisar e fazer passo a passo. Então não sai do vídeo, tá? Para você aprender a, a analisar esses problemas assim. Eu vou iniciar aqui, ó. Informe o total de quilômetros a serem percorridos. Eu vou colocar 2.400, que é o que está que é o que está na situação problema. Eu dou Enter, aí ele já me pede informe a autonomia do carro em quilômetros por litro. Bom, ele faz 11 quilômetros por litro o carro. Informe o custo do pedágio. Vai dar R$ 270 de pedágio, né, nesse percurso que eu vou fazer. Informe o custo da alimentação. Eu vou gastar R$ 75 em comida. Informe o custo do combustível. A média vai ser em torno de 6,65 por litro que eu vou pagar. Aí aqui ele dá para mim aqui o relatório tudo certinho do que eu já digitei. E aí ele faz o cálculo e me dá aqui quanto que eu vou gastar nessa viagem, o valor mais aproximado possível, tá? Então, eu vou abrir aqui a situação problema. A situação problema basicamente é o seguinte: Marcos vai fazer uma viagem de São Paulo, SP Zona Sul, até a cidade de Águas Formosas, Minas Gerais, e ele já sabe que vai gastar R$ 270 em pedágio e 75 em alimentos durante a viagem. O carro de Marcos tem uma autonomia média de 11 quilômetros por litro de gasolina e de São Paulo até Águas Formosas e de volta, de acordo com o Google Maps, são aproximadamente 2.400 quilômetros percorridos. Então, eu fui lá no Google Maps e pesquisei de São Paulo até Águas Formosas, deu 1.200 quilômetros. Como é ir de volta, 2.400 quilômetros, né? Então a informação já está guardada. Cria um algoritmo para calcular o valor aproximado que Marcos vai gastar nessa viagem. Então ele cria um algoritmo, né, que calcule quanto que ele vai gastar. Aí os dados que nós já temos, a gente já sabe que o total do pedágio é 270, a gente sabe que o custo da alimentação é R$ 75. A gente sabe que a autonomia do carro dele, ele já fez o cálculo, a gente vai fazer um algoritmo disso na próxima aula, é 11 quilômetros por litro. E o percurso total de ida e volta dá 2.400, né? A gente já sabe disso. O que a gente não sabe é qual a média que ele vai gastar por litro de combustível. Então, para você achar a média, você tem que olhar no mapa, né? A cidade A até a cidade B e ver por quais estados que ele vai passar. E pesquisar no Google, né? No site do governo, onde você quiser descobrir aí a média de custo, né, de cada estado, o preço da gasolina. No caso aqui, eu pesquisei de São Paulo, né? São Paulo, isso aqui é fictício, tá, pessoal? Pesquisei o valor da gasolina em São Paulo, o valor da gasolina em Belo Horizonte e o valor da gasolina na cidade lá, que ele vai chegar em Águas Formosas. Aí é o seguinte, eu descobri que em São Paulo a gasolina custa 6,21. Isso aqui é para me pegar a média, o valor médio, que é esse aqui, ó. Descobri que em Águas Formosas é 6,98 o custo da gasolina, R$ 7. Descobri que em BH é 6,78, é a média. Então, para mim achar a média, eu faço isso aqui na calculadora mesmo, pego 6,21 mais 6,78 mais 6,98, divido por 3 e cheguei num valor médio que ele vai gastar. Esse valor aqui é o que a gente vai usar para achar quanto que ele vai pagar por rodar esses 2.400 quilômetros, tá? Então tá aqui, agora eu já tenho todas as informações. Eu tenho que o pedágio, o custo do pedágio é 270, custo da alimentação é 75.
A autonomia do carro é 11 km por litro. Percurso total ida e volta 2.400 km. Preço médio por litro da gasolina 6,75. Beleza. Eu já tenho todos os dados. Aqui eu fiz um teste. Eu fiz um cálculo aqui, ó. Vai estar na descrição esse cálculo aqui. Um testezinho de mesa, né? Que é bom você fazer antes do algoritmo, antes de lançar o algoritmo. E é isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar esses dados aqui, ó. Eu vou copiar eles. Tá? Isso aqui eu vou deixar na descrição para vocês. Aqui é o meu GitHub. E aí a gente vai fazer aqui. O que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui o algoritmo, né? Eu vou apagar todo ele. E aqui, ó, tá os dados que eu falei para vocês que eu ia deixar salvo aqui. Eu vou apagar isso aqui também. Então, a gente separa aqui os dados que eu tenho. Eu já entendi o que o programa quer. Ele quer um algoritmo que pegue os dados do usuário e gera um relatório do custo da viagem. Isso aí todo mundo já deu para entender. E aí aqui eu tenho os dados lá que eu falei para vocês. Eu vou deixar eles assim um do lado do outro para você conseguir ver um embaixo do outro com mais tranquilidade. Desta forma. Deixa assim. Então o que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou declarar as variáveis que eu acredito que serão necessárias para armazenar os valores que o usuário vai digitar. Então, o usuário, eu vou declarar a variável do tipo real, tá? Tá aqui em cima, no início do programa. Salve isso com o nome de cálculo gastos viagens de motorista. Então, aqui no tipo real, aqui em cima, eu vou colocar os custos que ele já colocou aqui, ó, que é os 270 do pedágio e a alimentação. Então, eu vou declarar a variável da quilometragem total que ele rodou, que é 2.400, eu vou colocar aqui, que é km total. Aí eu vou declarar agora a variável para armazenar a autonomia do carro, que é esses 11 km por litro. Eu vou colocar auto de autonomia, car de carro. Vou colocar carro, vai. É só para exemplo mesmo. Vou colocar outra variável para armazenar o custo do pedágio, então vai ser custo pedágio. E outra variável para armazenar o custo alimentação. E vou criar outra variável com o nome de custo combustível, que é o valor do combustível lá, o 6,65. Aí eu não vou fazer na mesma linha, porque senão vai sumir para cá. Eu vou fazer na linha de baixo aqui, vou criar de novo, mas você pode fazer na mesma linha para economizar linhas de código, tá? E aqui eu ainda vou continuar colocando as variáveis. Depois você vai ver onde cada variável vai se encaixar. Agora eu vou colocar uma variável com o nome de total de litros, né? Eu preciso saber quantos litros ele gastou, quantos litros de gasolina ele gastou ao rodar esses 2.400. Como eu tenho quantos quilômetros por litro o carro dele faz, eu consigo achar esse total de litros. Então essa variável vai ser usada logo em seguida, logo. O valor total geral do combustível, então eu vou colocar combo de combustível, né, que é quanto que ele gastou só no total geral, e aqui vai ser o valor geral, que é o valor geral de tudo, juntando todos os gastos com o valor total de combustível é o valor geral. E aí aqui é o seguinte, eu vou criar um outro aqui que já vai ser as variáveis para arredondamento, porque vai dar dízima periódica, a gente vai arredondar para ficar assim, ó, 1795,91, não ficar 1795,91, 2, 2, 2, 3, 4, entendeu? Igual eu mostrei na aula passada. Então, eu vou criar uma variável, por enquanto eu não vou criar essa variável aqui ainda, vou deixar assim do jeito que está. Vamos começar o programa. Aqui eu vou dar uns espaços, né? E a primeira coisa que eu vou fazer, pedir para ele informar os valores. Então eu vou digitar escreva. E aqui eu vou pedir para ele o que eu quero de dados primeiro. Tanto faz. Eu quero que ele informe o total de quilômetros percorridos. Então eu digito desta forma, né? Aí aqui ele vai informar para mim e eu vou ler essa informação, vou receber ela. Então eu vou usar o comando leia e vou pegar lá a variável km total que eu declarei lá no início, ó, km total, desta forma. Ele já informou para mim os quilômetros percorridos, agora o usuário vai informar para mim a autonomia do carro, quanto que esse carro faz por litro. Então aqui, informe a autonomia do veículo, né? Desta forma, né? Sem problema nenhum. E aqui ele vai armazenar esse dado na variável auto, ainda pegando dados do usuário, né? Agora a gente vai pedir para ele informar o custo do pedágio. Então, informe desta forma, né? Onde ele vai digitar aqui o custo do pedágio. Então tá lá, ó, custo P, é o nome
da variável, né? Custo paid, essa variável aqui que vai armazenar o custo do pedágio. Ainda pedindo dados do usuário, custo da alimentação, claro, né? Já que ele informou aqui, ó, o custo da alimentação é R$ 75, tem que colocar também. Informe o custo, essa variável aqui que eu vou usar, custo alime, ela vai armazenar o custo que eu digitar da alimentação. Você vê que eu digitei a variável errada, é só cost, né? Aí ele ignora aquele errinho lá. E por último, né? Ele vai informar para mim o custo do combustível, que é essa variável aqui, ó, custo combustível, é o custo unitário por litro que a gente pegou lá a média dos 3 estados, né? A gente vai colocar aqui desta forma. Aí aqui, obviamente, né, que a variável que vai armazenar isso é custo combustível. Então até agora eu já coletei as informações do usuário. O que falta agora é realizar o cálculo. O cálculo ele vai ser feito usando a quantidade de litros, usando a quantidade de quilômetros rodados e de volta, né, que ele gastou no carro dele, quantos quilômetros dá, e a média da gasolina aqui, que a gente já coletou aqui. Então por enquanto tá tudo certo, beleza? E a gente vai o primeiro cálculo que a gente vai fazer é achar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a quantidade de litros gastos na viagem, de litros de combustível gastos na viagem. Então aqui, eu vou só dar um espaço para ficar mais indentado aqui, é este cálculo primeiro que a gente vai fazer. E para achar esse cálculo, eu quero saber o total de litros de combustível que ele vai gastar ao rodar 2.400 km, que é o que ele informou que é ida e volta, né? Então a gente vai pegar essa variável aqui, ó, total litros, tá? Que é ela que vai armazenar esse cálculo para a gente. Então total litros, essa variável vai receber o seguinte cálculo. Ela vai receber a quilometragem total, tá? Que a gente pegou aqui, ó. Informe o quilômetro total. Então ela vai receber o km total, e vai dividir o quilometragem total, vai dividir pela autonomia, que são 11 km. Aí você vai achar a quantidade de litros de combustível. Então vai dividir pela autonomia. Cadê aqui, ó? Autonomia, auto carro, vai dividir pelo auto carro. Isso aqui vai me trazer o total de litros, tá? Legal, eu já consegui o total de litros, então eu já tenho uma informação para ser usada. Como eu já consegui o total de litros, agora eu vou achar o valor total de combustível que essa pessoa vai gastar. Então eu vou fazer um comentário. Eu tenho o valor da gasolina, o custo médio que ele digitou, 6,65, que é essa variável aqui, ó. Custo combustível. E eu vou querer saber o valor total do combustível, que vai ficar armazenado nesta variável aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui o cálculo vai ser da seguinte forma. Eu vou pegar a variável valor total combi, né, que ela que vai armazenar isso para mim, ó, valor total combi, esta variável aqui, ela vai armazenar quanto em reais eu gastei para rodar esses 2.400, sendo que meu carro faz 11 km por litro. Valor total combi, ela vai receber o total em litros, que já está armazenado aqui, que foi feito o cálculo, ó. Então aqui vai dar um total em litros de combustível. Vou colocar aqui total litros, né? E eu vou multiplicar pelo preço unitário, entendeu? O preço unitário está armazenado em custo combi, que é o custo unitário. Eu vou até colocar assim, custo do combustível litro, para ficar bem mais, né? Custo combi. E vou multiplicar pelo custo combi que ele vai digitar para mim. Eu vou multiplicar. Agora eu já tenho o valor total em litros, que eu dividi pelo quilômetro total, pela autonomia, né? E aí me deu um valor em litros, né, de combustível que ele vai gastar nessa viagem. O valor total combi é a variável que vai armazenar para mim o total em litros, vezes o valor unitário, tá bom? Então muito fácil de entender isso aqui, né? Então esses foram os cálculos, tá? E agora é o seguinte, a gente vai realizar uma soma de todos os valores para armazenar o valor total geral do custo geral, tá? Uma soma geral. Então a soma ela vai ser armazenada nessa variável aqui, ó, valor geral. Eu vou escrever aqui um comentário. Somando todos os valores dos custos, então vai ser valor geral, vai receber
Valor total Kombi, né? Valor total do combustível. Opa, é só Kombi. Me empolguei. Do combustível, mais o custo da alimentação, mais custo alimentação, mais pedágio, custo pedágio, é isso, né? Custo da alimentação, custo pedágio. Isso aqui vai ser armazenado o valor geral, tá? Aí eu vou saber quanto que essa viagem vai gastar de acordo com os dados que eu informar, tá bom? Então, de cálculo é isso aqui. A gente vai voltar, que a gente vai consertar isso aqui, ó. Que você vai ver que vai dar um errinho, tá? Então, por hora é isso, tá? Deu para entender legal aqui como é que tá seguindo aqui o passo a passo. E aqui eu vou agora retornar os arquivos, tá? Então eu vou criar aqui um comentário. Relatório dos custos apresentado. Então vai ser apresentado aqui nessas próximas linhas de código tudo que eu digitei ali. Então eu vou digitar escreva, né? Fazer ficar mais bonito aqui o código, né? Então eu vou colocar assim uma linha, né? Desse jeito aqui, ó. Custos viagem. Desta forma, tá? Vou colocar um /n para dar uma quebra de linha aqui, ó, do lado aqui. Custos viagem. E aqui eu vou criar de novo outro. E vou colar aqui também de novo, ó. Tudo um do lado do outro. Aqui vai ser assim, vai ser fim, custos viagem. Que é o final do relatório, né? Aí eu vou criar outro aqui. Tá, presta atenção, vou criar outro aqui. E esse aqui vai ser o nome de total geral, total geral só. Desta forma. Aí aqui dentro eu vou colocar o total geral, ó. Qual que é o total geral? É esse aqui, ó, valor geral. Vai ficar aqui, tá? Então eu vou colocar assim, escreva desta forma. E aqui eu vou fazer assim, ó. Vou vir até aqui mais ou menos e vou colocar aqui o total geral. Viu? Coloquei o total geral, né? Ele vai exibir aqui para mim e aqui eu vou digitar total gasto. Valor total gasto. Desta forma. Eu vou dar uma indentada aqui, ó, valor total gasto. Legal, legal, legal. Já tá lá. Aí aqui, ó, aqui eu vou exibir os outros valores gastos, que é o valor, vou dar uma coladinha aqui, ó. Custo do pedágio. Eu vou copiar isso aqui para andar rápido. Custo dos pedágio, vou colocar aqui, né, o custo do pedágio, custo do pedágio. Vou copiar isso para ficar mais fácil. O próximo custo que eu vou colocar é o custo alimentação. Custo alimentação. Vou dar uma indentada melhor aqui, né? Ó, tive que chegar tudo para cá para ficar mais bonito. Custo alimentação, é só alterar aqui, ó. Alime. Vou diminuir aqui agora. Custo alimentação. Próximo custo é o custo do combustível. Vou colocar combustível desta forma. E aqui eu vou colocar valor total Kombi. É essa variável que eu coloco aqui, ó. Valor total Kombi, tá vendo? Que é ela que eu peguei. O custo do combustível. Vou colocar aqui. Valor total Kombi. Vou diminuir aqui, ó. Tá vendo? Então eu tenho custo alimentação, custo PED, valor total Kombi, que é essa variável aqui que pegou o valor do total de litros dividido por custo Kombi unitário. Valor total Kombi. E é isso. Vou colocar aqui para ver como é que vai ficar. Vamos lá. Informe o total de quilômetros percorridos, 2.400. Informe a autonomia do veículo, 11 km por litro. Informe o custo do pedágio, R$ 270. Informe o custo da alimentação, R$ 75 que eu gastei. Informe o custo do combustível por litro, 6,65. Então aqui ele retornou para mim, só que ele retornou tudo bagunçado. Eu esqueci de colocar aqui, pessoal, um limpa, né? Bem aqui, ó. Esqueci de colocar esse limpa aqui. Vamos fazer de novo para ver. Informe o total de quilômetros percorridos, 2.400. Informe a autonomia do veículo, 11 km por litro. Informe o custo do pedágio, R$ 270. Informe o custo da alimentação, R$ 75. Informe o custo do combustível, 6,65. Então aqui ele retornou para mim. Custos viagem. Tá certo. O que aconteceu? Ele quebrou depois do /n, ou seja, eu coloquei o /n no lugar errado. Esse /n ele fica aqui do lado de cá, ó. Aqui, ó. Vou alterar tudo, tá vendo? Vou mudar para lá. Prontinho, alterei, vamos ver agora. Informe o total de quilômetros percorridos, 2.400.
Autonomia do veículo 11 km por litro. Informe o custo do pedágio 270. Informe o custo da alimentação 75. Informe o custo do combustível por litro 6,65. Ficou mais bonitinho. Ficou melhor. Vamos ver aqui. Custo das viagens. Custo do pedágio 75. Custo da alimentação 270. Custo do combustível. Esse valor com dízimo que a gente já vai resolver. Total geral do valor gasto. Esse valor aqui. O que está fazendo ficar longe assim é esse barra N aqui. A gente tira ele desta forma. Tá? E aí a gente vai colocar tudo, tá vendo esse 270 aqui? A gente vai colocar, deixa eu ver quantos pontinhos eu vou precisar usar no 75 para chegar até nos 270. Eu vou precisar de 2 pontinhos, que é o custo da alimentação. Então aqui eu tenho que colocar 2 pontinhos. Aqui eu tenho que colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos. Tá? Total geral tá certo. E aqui eu tenho que também chegar, tá vendo que ficou tudo na mesma reta, tá vendo? É dessa forma, eu vou fazer de novo para ver se já tá no lugar. Eu tenho que indentar, tem que ficar bonitinho, né, pessoal? 2.400 km, a autonomia do veículo, vamos dizer que é uma moto, faz 30 km com litro. Custo do pedágio, vou colocar os 270 mesmo. E custo da alimentação, 75. 6,65. Ficou mais bonitinho, tá vendo? Ficou na reta certinha. Então a moto gastaria 877 reais, tá? O que você pode fazer aqui para ficar mais bonito é diminuir esse aqui, ó. Pronto, ficou tudo na reta do outro. Esse aqui você diminui também. Ficou na reta, tá vendo? Tudo na reta. Legal. Qual é a próxima etapa aqui? A próxima etapa é criar um sistema de arredondamento para não causar quebra de dízima periódica, senão vocês vão ficar malucos depois. O algoritmo já está funcionando, mas tem uma coisa que você pode fazer para melhorar esse algoritmo, tá? Que é incluindo aqui em cima a função de arredondamento. Aqui em cima, ó, você vai digitar inclua biblioteca matemática. Essa biblioteca ela tem uma função chamada arredondar. Aí aqui eu vou até o conjunto de rotina chamado mat, e é só isso que eu preciso colocar aqui, é só isso. Eu tô acessando a classe de objetos mat, então não se preocupa com isso aqui, tá? Você só vai ver que vai ser muito útil. Aí aqui é o seguinte, aqui eu vou declarar uma variável com o nome de arredonda total combustível. Por que eu estou criando essa variável aqui? Porque é o seguinte, você viu que no último resultado deu 1900 e alguma coisa e um monte de quebrado? É por causa do combustível, que é número quebrado. E como é número real aqui, ele tem o costume de mostrar um monte de casa a mais. Então eu declarei essa variável aqui com o nome de arredonda total combustível. E aqui, ó, abaixo do valor geral, pode ser aqui mesmo, eu vou criar um comentário. Aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aquela variável lá, ela vai receber a função matemática chamada mat, e quando eu aperto o ponto aqui, ó, ele aparece diversas funções, tá vendo? A função que eu vou usar é essa, arredondar. Quando eu clico, ele já traz para mim, ó. Aí o que eu coloco aqui? Eu coloco o número que eu quero arredondar, né? A variável, o número. No caso, a variável que eu quero arredondar é a variável valor total comb. Valor total comb. E o número de casas decimais depois da vez que eu vou permitir. Só 3 casas. Vou deixar do jeito que está aqui, não vou fazer nada. Vou só fazer um teste e mostrar para vocês. Informe o total de quilômetros percorridos. Vou colocar 2.400. Autonomia 11. Presta atenção no relatório final. O custo do pedágio 270. O custo da alimentação 75. E 6,65 por litro. Olha só como é que ele exibiu aqui os custos de combustível.
Então em alguns resultados vai ser assim. Só que eu não quero tudo isso aqui. Eu só quero 1.450,90. É o que eu gastei no caso. Então isso aqui não faz sentido eu usar isso aqui. Então o que eu faço? Tá vendo aqui que eu peguei o valor total do combustível e arredondei aqui, ó, nessa função arredondar? Eu arredondei usando a função mat nativa aqui do programa. Eu posso usar quantas vezes quiser essa função. Usei a função arredondar e ela recebeu o parâmetro valor total combustível, que eu tinha feito o cálculo aqui, pego ele com essa variável, 3 casas decimais, que é o que eu quero. Então o número 3 representa 3 casas decimais. Ou seja, o valor arredondado ele está armazenado aqui, ó, arredondado total de combustível. Então aqui, tudo que eu preciso fazer é pegar essa variável e aqui no lugar do valor total do combustível eu ponho ela, ó, tá vendo? Eu ponho ela aqui dessa forma. Você vai ver você vai ver que vai alterar drasticamente o problema. Vou dar um enter, vocês vão perceber outra coisa. 2400, né? Autonomia 11, 270, 75, 6,65. Ó, você vê que eu já consegui, ó, arredondar o custo do combustível. Tá ótimo. Eu vou colocar só 2 casas decimais. Aí o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Essa função aqui, eu vou mudar ela para outra posição. Eu vou colocar ela aqui, ó. Você vai entender por quê. Eu vou colocar ela aqui, ó. Veja bem onde é que eu estou colocando a função. Eu vou colocar ela aqui e ela está pegando lá o valor total geral e arredondando para mim, correto? E aqui na soma eu não posso mais usar o valor total combi. Eu tenho que usar o valor total combi arredondado, que é essa daqui. Então aqui eu substituo, ó, dessa forma, assim. Agora você vai ver que vai ficar legal. Você vai ver que vai ficar muito bom. 2.400, 11 km por litro, custo do pedágio 270, alimentação R$ 75, 6,65. Tá aí arredondado para mim da forma correta, como tem que ser. Então esse aqui foi o algoritmo, tá? Se tiver alguma dúvida pode mandar mensagem aí nos comentários, tá? Espero que você tenha acompanhado com sucesso. Lembrando que essa videoaula vai estar disponível aqui, ó, no meu GitHub. No final da descrição aí vai ter essa informação. Antes de fazer, me siga, tá? Compartilhe isso aí com seus colegas de escola. E aqui tá todos os arquivos dos algoritmos pontos. Tá bom? Obrigadão, até mais e tchau.